Vamos então para o nosso primeiro exemplo. Esse exemplo é bem simples, mas vai nos dar uma ideia de como abordar esse tipo de problema. Então, a primeira técnica que eu vou apresentar é aquela de procurar mesmo. Nós vamos tentar procurar casos em que eu tenho certeza que os resistores em questão estão em série ou em paralelo, para que depois eu possa substituir esses resistores por um resistor equivalente, e aí remontar meu circuito e simplificando e fazendo então até reduzi-lo a 1. Então eu percebo aqui, eu não sei dizer nada sobre o nosso resistor 100 ohm, por exemplo. Eu não posso afirmar que eu posso afirmar que ele não está em série com nenhum desses, né? Mas se ele está em paralelo, às vezes eu não sei dizer, tá? Então, esses resistores também, como o de 40 e o de 100, você pode ver que você não tem certeza se está em série, se é em paralelo, ou se não está em nenhuma das duas situações, tá? Mas agora só, olha os terminais C e D. Entre os terminais C e D eu tenho um de 120 e também tenho outro de 120. Ou seja, veja que as duas perninhas aqui, do de 120 e esse também aqui, as duas perninhas estão ligadas aqui no B. E as outras duas perninhas aqui deles, à esquerda, estão ligadas no C. Ou seja, então, quando as perninhas deles estão ligadas aí nos mesmos nós, eu posso afirmar, então, que esses caras estão em paralelo. Então, isso aí facilita bastante. Eu vou substituir esses dois caras aqui, né? Então, o primeiro passo, eu vou, então, resolver isso, né? Vou chamar aqui, então, a resistência equivalente entre esses dois, né? Vai ser a soma do inverso, né? 1 sobre 120 mais 1 sobre 120. 1 sobre 120 mais 1 sobre 120 dá 2 sobre 120. Né? Então, agora, olha o que eu vou ter. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 2 sobre 120. Eu posso simplificar, dar 1 sobre 60, não é isso? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui a fração, vou elevar os dois lados a menos 1. E chego à conclusão, então, de que a resistência equivalente é de 60 ohms. Então, eu vou substituir esses dois caras aqui de 120 por um de 60. Então, remontando esse circuito, eu vou repetir aqueles que eu não mexi. Então, tá aqui, ó, o nosso nó A. Ele ajuda a gente a localizar. Sempre desenho os nós de novo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, 100 ohms. Aí, esse cara que era um nó, isso aqui tudo vai ser transformado num 60. Esse nó deixa de existir, né? Então, olha só. Então, nós teremos aqui agora um de 60 até chegar no B. E aqui em cima, eu tenho o nosso antigo de 40. Olha só. Esse é o nosso novo circuito remontado. E quando eu faço isso, olha que legal. Agora eu percebo que o resistor de 100 ohms e o de 60, se uma corrente passar por aqui, ela vai passar pelos dois, né? Ou seja, é a mesma corrente. Se a mesma corrente passa por esses dois caras, significa que eles estão em série. Então, fazendo a resistência equivalente deles aqui agora, então vou ter aqui a resistência equivalente, é simplesmente a soma dos dois, né? É 100 mais 60, porque eles estão em série. Então, isso vai dar 160 ohms. Agora, eu vou remontar nosso circuito e vou simplificá-lo mais uma vez. E olha o que eu vou obter. Vai ficar uma coisa assim, ó. Então, eu vou ter aqui agora um resistor ligado entre os terminais aqui A e B, de 160 ohms, e aquele lá em cima de 40. Né? E agora fica bem claro, né, gente?
Se eu ligar isso aqui na bateria, vai surgir uma corrente que vai se dividir em dois caminhos. Esses dois caminhos, né? Ou seja, a corrente se divide, significa que a DDP aqui é a mesma. E porque, ou seja, os terminais, olha só, a perninha desse está ligada no A, a perninha desse no A, e a perninha desse ligado no B, e a perninha desse ligado no B. Ou seja, seus terminais estão entre dois pontos, tá? Que são iguais. E aí o que vai acontecer? Eu tenho novamente dois resistores em paralelo. E olha só então, vou calcular a resistência equivalente entre esses dois caras. 1 sobre R equivalente vai ficar então a 1 sobre 160 mais 1 sobre 40. Correto? Bem, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum disso aqui ou igualar os denominadores, que neste caso eu acho mais fácil, né? Eu posso multiplicar aqui esta fração de 1 sobre 40, multiplicar por 4 em cima e 4 embaixo, né? De modo que eu vou ter o seguinte, ó. Repito esse cara, 1 sobre 160, mais 4 sobre 160. Tá? Ou seja, agora que os denominadores são iguais, eu posso somar os numeradores. Então vai ficar aqui 5 sobre 160. Simplificando isso aqui, eu vou ter que então 1 sobre a resistência equivalente é igual a 5 sobre 160. Simplificando isso aqui, né? Eu posso dividir o numerador e o denominador por 5, né? E o que eu vou encontrar é 1 sobre 32, né? Ou seja, 160 dividido por 5 é 32. Logo, nossa resistência equivalente, final aqui, é 32 ohms. Significa que eu posso substituir nesse arranjo que aqui está mostrado na figura, posso substituir esse de 100, este de 40, este 120, este de 120, por um de 32, que eu vou ter uma resistência equivalente, que é igual a esse circuito. Só para remontar aqui, então, A e B. 32 ohms. Beleza, né, pessoal? Bem tranquilo. Então, essa técnica aqui que nós fazemos foi ir reduzindo o circuito, isso a gente vai fazer, claro, sempre, né? A gente sempre vai reduzindo, mas prestando atenção naqueles que são fáceis de identificar, os que estão em série e os que estão em paralelo, tá? Beleza? Vamos para a próxima, então. Vejamos o exemplo número 2. A princípio, parece ser um circuito bem confuso, né? Então, a dica que eu dou aqui é sempre percorrer estes fios, dando preferência aos fios que não tem nenhum dispositivo neles, para a gente tentar entender como é que funciona. E aí, nós vamos, ao percorrer estes fios, vamos dar nomes aos nós que nós encontrarmos durante o caminho. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou fingir que tem uma corrente entrando aqui por este fio. Tá? Eu vou caminhando e encontro aqui um nó, um ponto onde vai ter aqui ligado aí, vamos dizer assim, o lugar onde a corrente se divide, né? Então, como não há dispositivos entre este nó e este nó aqui, eu vou dar o mesmo nome a esse nó. Vou chamar também de um nó A. Ou seja, ó, entre este ponto e este nó, não há nenhum dispositivo, então vou nomeá-lo com o mesmo nome. Agora eu vou continuar seguindo o caminho onde não tem dispositivos, que é mais fácil analisar. Ó. Então, desse ponto A, vou seguindo, chego neste nó aqui, outro ponto de divisão da corrente. Então, como não tem dispositivos entre este nó e este nó aqui, isso aqui também é A. Beleza? Bem, agora vou para os fios, vou seguir para o outro lado para ver se eu encontro mais fios vazios. Então, olha só, eu tenho aqui B, eu vou andando por aqui e percebo que tem um outro nó.
E aí o que acontece? Eu vou chamar aqui, então, já que não tem dispositivos entre esses dois pontinhos pretos, vou chamar também de B. Prosseguindo aqui agora, por esse mesmo caminho, ó, que está vazio, ó, não tem dispositivos, chego aqui em outro nó. E como não tem dispositivos entre esses dois nós, eu vou dar o mesmo nome. O nome aqui de B. Certinho, pessoal? Agora é que a coisa fica legal. Então, o que eu vou fazer? Significa, pessoal, que estes pontos aqui estão sobre a mesma diferença de potencial, sobre o mesmo potencial, né? Ou seja, não há diferença de potencial entre A e A, ou seja, eles constituem o mesmo ponto do circuito. Então, eu posso remontar esse circuito da seguinte forma. Eu vou colocar aqui o ponto A, e todos os pontos que tiverem o mesmo nome terão o mesmo potencial elétrico. E aqui o ponto B. Tá? Agora, olha só, eu percebo quais dispositivos que eu tenho entre A e B. Olha, eu tenho aqui, ó, entre A e B, olha, eu tenho aqui, entre A e B, eu vejo que eu tenho esse de 5 seguido por esse de 5 ohms. Então, eu vou e coloco eles aqui, ó. Vamos montar aqui. Tá? Então, eu tenho esse de 5 e esse outro aqui também de 5. Agora, prosseguindo, eu vejo que entre B aqui e esse A, esse ponto A é o mesmo de qualquer ponto aqui que tem A. Tem outro de 5. Só que, por exemplo, ele não está em série com esses, né? Significa que ele está, então, em paralelo, porque então, entre A e B tem esses dois, e entre A e B também tem esses dois. Então, esse cara aqui está em paralelo com aqueles outros dois lá, ó. 5 ohms. E olha que legal, se eu olhar aqui de novo, ó, entre A e o ponto B, tem também esse de 7 e de 8, quer dizer que eles estão em paralelo também, com esses outros dois conjuntos aqui. Então, olha só. Então, eu tenho esse aqui de 7 ohms e aqui esse de 8 ohms. Com isso, eu consegui pegar todos os dispositivos e coloquei numa representação agora muito mais amigável. Olha que legal, tá? Então, agora vamos simplificar, né? Claramente aqui eu nem preciso agora de fazer detalhe por detalhe, vocês já sabem. Ó, esses dois caras aqui em cima, esses dois de 5 estão em série. Esses dois aqui de baixo também estão em série, ó, porque a corrente que passa por eles é a mesma. Ó. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou remontar esse circuito, olha o que eu vou ter. Então, vou ter aqui em cima, ó, vou substituir aqueles dois de 5 pela soma dos dois. Ou seja, agora eu tenho um de 10 aqui. Esse do meio eu não mexi nele, vou repeti-lo. E agora esses dois de baixo, eles também estão em série entre si. E vou então somá-los. 7 mais 8, 15. Então eu tenho aqui A e B. Agora, olha que legal, gente. Eu tenho então agora 3 resistores que estão o quê? Em paralelo. O de 10, o de 5 e o de 15, ó, porque se eu pego a perninha esquerda de cada um deles, ó, todas eles estão ligados no ponto A. E suas perninhas direitas, todas elas estão ligadas no mesmo ponto B. Então quer dizer que eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, a resistência equivalente, então, é a soma do inverso das resistências. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 15. Aqui eu posso tirar o mínimo múltiplo comum desses três denominadores, e o mínimo múltiplo comum entre eles é 30, né? É fácil verificar. Então, vou ter aqui o seguinte, ó, 30 por 10 dá 3, 30 por 5
dá 6. 30 por 15 dá 2. Então, eu vou ter aqui 3 mais 6, 9, mais 2, 11. Agora, eu achei então que 1 sobre a resistência equivalente, ou seja, o inverso da resistência equivalente é 11 sobre 30. Mas o que eu quero não é o inverso, é a própria resistência. Então, eu vou elevar os dois lados à potência de menos 1, o que equivale a inverter o numerador com o denominador. Então, a resistência equivalente é 30 sobre 11 ohms. Tá? Ou seja, eu posso substituir esse circuito aqui, nessa bagunça, por um simples resistor. Os terminais aqui A e B, no valor de 30 sobre 11 ohms. Muito legal, né? Então, nós transformamos um circuito bem esquisito, complicado, né, nesse circuito simples aqui, ó, que a partir daqui basta aplicar aquela técnica que nós aprendemos no exemplo 1. Então, vamos para o nosso último exemplo. A primeira olhada que você dá, você fica assustado, né? Você vê esse emaranhado de resistores, todos aqui combinados de uma maneira que você nem sabe, né? Talvez o único que fica claro aqui é que este R2 e este R sobre 2 aqui, né? E este R sobre 2 e esse R sobre 2 estão em série. Tá? Mas será que resolvê-los agora vai adiantar alguma coisa? Não, você ainda vai ter um emaranhado. Agora, nessa disposição, da maneira que está aqui, muito claramente a gente pode perceber uma coisa. Olha que legal. Se eu passar uma linha, tá? Vou colocar aqui uma linha vermelha, que separa esses dois lados desse circuito, eu consigo perceber aqui, ó, que tudo que eu tenho aqui do lado esquerdo dessa linha vermelha é igual, exatamente igual o que eu tenho aqui do lado direito. É um espelho. Então significa que eles são simétricos em relação a esse eixo vermelho aqui. E aí, pessoal, quando a corrente vier por aqui, por exemplo, por A, e passar por todas essas malhas aqui, o que vai acontecer? Eu vou chegar nesse ponto aqui no meio e ele vai ter a mesma queda de potencial do que quando ele chegar daqui para B. Significa que os três pontos, pessoal, ó, D, O e F, então significa que D, O e F tem mesmo potencial. Tem mesmo potencial. Isso significa o quê? Que se eu remontar esse circuito, os pontos D e F, que não são nós aqui no caso, né? A corrente não se divide neles, mas o ponto O é. Mas que esses três pontos têm o mesmo potencial, eu posso condensá-los num ponto só, que eu posso chamar aqui, por exemplo, de ponto O novamente. Então, é isso que eu irei fazer. Tá? Então, vamos ver como é que fica. Eu vou remontar esse circuito, colocando esses três pontos D, O e F com um ponto em comum. Então, vamos redesenhar esse circuito. Vou colocar aqui, ó, os pontinhos. Acho que fica mais fácil assim, ó. Vou colocar aqui o ponto C. Aqui está o ponto A. Aqui está o ponto E. E o ponto B fica um pouquinho mais para cá. Vou tentar reproduzir como está lá. Aí o ponto O fica bem aqui no centro, né? Lembrando que não importa a maneira que você desenha, você tem que desenhar assim para tentar ficar mais organizadinho. Ótimo, agora é só ver os dispositivos que eu tinha anteriormente. Então eu tinha aqui entre o C e o A, né? Tem esse aqui. Entre A e o O, eu tenho esse aqui. Ambos têm o valor de R. Entre
A e F eu tinha esse de R sobre 2, continuo tendo. Vou colocar assim. Entre O e B eu tinha esse. Agora, entre B e F, que é agora o mesmo O, tem R sobre 2. Entre o E e o B eu tinha esse aqui, R. Entre C e O eu tinha R. E que eu continuo tendo entre C e O. E entre C e D, né, eu tinha R sobre 2. Que agora o D é o próprio O. Eu tinha a mesma coisa aqui também para esse lado de cá. Ó, parece que ficou feio ainda, mas não, né? Agora você vê, ó. Eu posso dizer agora com certeza, ó, que entre C e O eu tenho R sobre 2 e R, eles estão em paralelo. A mesma coisa entre A e O aqui, ó. Esses dois caras também, ó, estão em paralelo, os dois estão entre A e O. E a mesma coisa para cá, entre E e O e B e O. Então eu posso calcular só para esse aqui, ó, gente. Olha que legal, vou colocar numa cor aqui mais clarinha. Ó, eu posso fazer esses dois caras aqui, ó. Isso, vou calcular a resistência equivalente entre eles. E aí eu vou ter o seguinte, ó. 1 sobre R equivalente é 1 sobre R mais 1 R sobre 2. Então, vou ter aqui 1 sobre R. Aqui, divisão de frações mantém a primeira e inverte pela segunda. Vai ficar mais 2 sobre R. Logo, eu tenho 3 sobre R. Então, eu posso dizer que a resistência equivalente desses dois resistores que estão ali no azul é R sobre 3. Então, só para facilitar a compreensão, eu vou colocar aqui todos da mesma cor para vocês saberem que a gente está tratando aqui todos a mesma continha. Ó. Esse cara é o mesmo. Esse cara também dá o mesmo valor. E esses dois aqui também, ó. Então, eu vou substituir todos esses aqui por um resistor de R sobre 3, né? Então, vamos fazendo aqui a nossa brincadeira. Vai ficar o seguinte, ó. Temos aqui o A, o R. Aqui vai ficar, então, um R sobre 3. Aqui também, um R sobre 3. E aqui é o nosso ponto O. Da mesma forma, R sobre 3. Aqui é o nosso B. E aqui também R sobre 3. Agora ficou bem fácil, né? Aí você pode notar que esses dois pontos aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, o ponto C e o ponto E, ó, eles não são mais nós, né? Porque aqui a corrente não se divide, ela só prossegue o caminho. Então, o que acontece? Aqui, quando ela passar por esse R, ela vai encontrar esse ponto C, ele vai seguir pelo R3, significa que a corrente que passa pelo R é a mesma que passa pelo R sobre 3. Da mesma forma, a mesma corrente que passa aqui pelo R sobre 3 é a mesma que passa por esse aqui, que é R. Logo, eles estão em série. Então, esses dois caras aqui agora, ó, vou colocar com outra cor. Esse cara aqui, esse cara e esse, eles estão em série, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a resistência equivalente deles. Então, a resistência equivalente desses dois, separadamente aqui, é claro, um lado e o outro,
Então, vai ser R mais R sobre 3. Tirando o mínimo aqui, né? É 3, né? Então, vou ficar 3 por 1, 3, vai dar 3R mais R. Isso aqui dá 4/3 de R. Então, eu vou substituir agora esses dois. E olha o que eu vou ter aqui, ó. Vou remontar novamente nosso circuito. Olha como é que vai ficar essa última parte. Nós teremos aqui, então, um resistor, né, que vai ser 4/3 de R. E esse de baixo aqui vai ser R sobre 3. Né? E outro lado a mesma coisa. 4/3 de R. E aqui o R sobre 3. Novamente, eu vejo que esse lado é igual a esse, novamente, então vou calcular só esse. Ó. Esses dois caras estão em paralelo, né? Porque as perninhas deles estão ligadas de um lado no A e as outras perninhas dele no O. Então só preciso agora de calcular esse aqui, né? E depois eu repito para esse lado. Então o que eu vou encontrar aqui? Que a resistência equivalente aqui está em paralelo, então 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1/4 de R mais 1 R sobre 3. Né? Aqui eu posso, para simplificar, multiplicar em 4 em cima, por baixo aqui, né? Vai ficar o seguinte, ó, 4R sobre 3, né? Mais 4R sobre 3. Isso aqui vai dar 5. 4R sobre 3. Então, se eu inverter agora a resistência equivalente, troco ali o numerador com o denominador, eu vou ter 4R sobre 15. Então, olha que legal. Eu vou ter aqui nosso ponto A agora, ó, com um resistor que vai ser 4R sobre 15. Este ponto O, ele deixou de ser um nó, né? Vou repetir só para ficar com a característica do desenho. E esse de cá também é a mesma coisa, galera. 4R sobre 15. Tá? E aí, agora esses caras estão em série. Ó. Então, como é que vai ficar? Por fim, a resistência equivalente vai ser 4R sobre 15 mais 4R sobre 15. Então, eu vou ter aqui que meu R equivalente final vai dar 8R sobre 15. Tá? Com isso, então, nós terminamos esse exemplo. Bem, espero que vocês tenham gostado. Fiz com bastante detalhe, né? Treinem bastante. Depois eu posso deixar no link da descrição alguns lugares que vocês podem encontrar outras técnicas. Tá? Se vocês tiverem interesse, basta colocar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. E o segredo para aprender isso aqui é fazer vários problemas, tá? Então, até a próxima. Curtam o vídeo, compartilhem e muito obrigado.